Boa noite, Pilhado. Boa noite, amigos. O mais importante dessa história toda é que nós tivemos um jogo de futebol. É uma coisa tão rara de se ver no futebol brasileiro atualmente e foi um jogaço, um jogaço. Teve momentos, esse final aí foi um final digno de Premier League. Foi sensacional. Quando você achava que estava tudo acabado, reaparece um time, reage, fez os 3 gols que precisava. A anulação foi correta, mas foi um acidente, a bola bateu na mão do Gustavo Gomes. Gustavo Gomes. E só há um tempo atrás, há 3 ou 4 anos atrás, seria gol, porque foi sem querer. Mas enfim, a regra mudou e ele acabou sendo penalizado, com justiça, a marcação. Mas o mais importante, tivemos o jogo. O Botafogo chegou, foi para cima do Palmeiras no começo do jogo. O Palmeiras reagiu. O Botafogo, no segundo tempo, fez 2 gols. Quando deu uma encolhidinha, tomou os 3 gols. E aí, até o final, tivemos emoção. Jogo grande, jogo de alto nível, coisa muito rara no nosso futebol. E aí, o detalhe importante. O Botafogo jogou contra o Flamengo no domingo, meteu 4 no Flamengo com o time completo. Hoje jogou de novo com o time completo. O Palmeiras jogou final de semana com o time completo, ou praticamente completo. Jogou hoje de novo com o time completo e saiu esse baita jogo. Dá pra fazer, né? Dá pra fazer, né? Dá pra fazer. Tem jogo que você não precisa usar o time todo. Você pode jogar campeonato regional com sub-20 e tal, e preparar o time para chegar nesses momentos. Mas realmente ficou claro que quem poupou não teve vantagem nenhuma. Vamos ver o Flamengo amanhã contra o Bolívar. E aqueles que não pouparam fizeram esse baita jogo aí, que o Palmeiras sai grande da competição. O Palmeiras sai grande da competição. Não tinha que perder, ué, não tem jeito. Se o Botafogo perde nos pênaltis agora o jogo. Sai grande na competição, né, Flávio? Mas pode ser um começo de questionamento, né? Porque é o sétimo mata-mata seguido, né, Piperno, que o Palmeiras é eliminado em casa, não é? Não sei se é seguido, mas é o 7º. É o 7º com o Abel, não é seguido, né? Mas é o 7º. Que a gente falou hoje no programa, é o 7º mata-mata que sai em casa. Saiu da Copa do Brasil, logo depois da Libertadores. Já teve a invasão da academia de futebol. Você acha que pela reação no final não vai deixar haver uma crise? Ou pode haver uma cobrança da torcida do Palmeiras já amanhã? Alguma situação como essa? Porque vale a gente... Mesmo que não tivesse a reação, não tem nada de crise, o Palmeiras é muito tranquilo, o Palmeiras cuida da vida dele lá dentro, a lixarada gritando lá fora, uniformizada, essas porcarias aí, não tem que levar em conta. E é o que o Palmeiras tem feito, nem recebe e tal. E o Palmeiras está, como já foi dito aqui, numa fase de mudança de jogadores. Ele está numa nova fase. E mesmo assim faz um jogo como esse. Demora para cair desse jeito. Uma coisa maluca, uma coisa doida. Consegue uma reação com uma força, com uma vontade, com uma determinação, mesmo numa fase de troca, né? Sim. Se você olhar bastante o time do Palmeiras, você vê, ó, hoje não jogou o Giai, mas é um cara novo que está chegando. O menino Vitor. O Lázaro chegou agora. O Aníbal Moreno é deste ano. Caio Paulista é desse Felipe ano. Anderson. Agora, de muito pouco tempo. Felipe Anderson. O Estevão. O Estevão, que é verdade, que não era nem titular. Ou seja, o Palmeiras está mudando completamente. E mesmo assim, altamente competitivo. Agora, o sorteio foi um azar. Esses dois poderiam disputar a final da Libertadores. São 2 dos 3 ou 4 melhores times da América. E eles se encontraram, um dos dois ia sair. Se o Botafogo saísse com essa maneira como ele jogou, é claro, se ele perde nessa virada 3-2, vai ficar aquela coisa, pô, e tal, afinou, não aguentou igual ano passado. Mas a bola que o Botafogo jogou é digna de respeito, foi um jogo tremendo, Olha que eu sou chato, eu sou exigente com o jogo, mas esse jogo aí mereceu respeito, um baita jogo, até o final todo mundo dando tudo. Não tinha que perder, perdeu o Palmeiras, faz parte, acontece. O Botafogo realmente está mais pronto, está jogando mais futebol. Mas o Palmeiras foi digno, foi grande. Perdeu de maneira grandiosa. Alguém tinha que perder e dessa vez o Palmeiras perdeu. Eu discordo um pouco do Flávio, porque eu acho que vai ter um princípio de crise. Não, mas pera. Porque já invadiram a academia de futebol do Palmeiras antes do jogo final contra o Flamengo. Foi eliminado pelo Flamengo. Aí agora é eliminado pelo Botafogo. Eu acho que essa reação no fim, ela dá uma revigorada na relação time-torcedor. Mas eu já tô vendo aqui várias páginas de Palmeiras falando em renovação, falando em renovar o grupo. Mas isso é isso que está acontecendo. Eu vou ler uma coisa aqui pra vocês, que eu acabei de ver eu tô lendo numa página grande de Palmeiras. Não sei se é unanimidade, mas que diz: tá na hora de realmente ser o time da virada e virar o elenco. É resiliente, é copeiro, é guerreiro,
É indiscutível, mas grande parte está em fim de ciclo. Gigantes na nossa história, mas não podem jogar mais só pelo nome. É fim de contrato para muita gente. Rocha, Gomes, Zé Rafael, Veiga, Dudu, Menino. Quem chegou também não demonstrou muita coisa ainda. Não dá para jogar só 10 minutos em 180. Não, mas pera. O que eu digo? Está fazendo exatamente isso. O motivo do Palmeiras cair de produção é exatamente porque ele está fazendo essa reciclagem que é necessária. Mas a base continua. Gustavo Gomes, Marcos Rocha, o Piquerez porque está machucado, o Everton, Zé Rafael, Esses caras não são mais hoje. Mas jogaram todos. Sim, todos, Rony. Entrou depois. Esses caras não são mais titulares. Semana passada o Marcos Rocha e o Zé Rafael ficaram no banco. Não tem mais. É uma mudança. Hoje você tem 6 a 7 posições abertas do Palmeiras. Hoje, por exemplo, você pode dizer que o Richard jogou um bolão, não sei porque ele saiu. Não sei porque ele saiu. Eu também fui contra essa troca. O Richard jogou uma bola espetacular. O menino, o garoto lá, teve dificuldades com o tamanho lá do Cuiabano. Depois o Cuiabano cansou, aí o moleque começou a deitar. Mas ele é um menino ainda em formação. Mas hoje é o titular. Aí você começa, quem é o volante titular do Palmeiras? Os dois volantes. Richard Gil, Zé Rafael, Aníbal Moreno. Quem são os titulares ali? Você começa a questionar. Na zaga... Semana passada não tinha nem Zé Rafael nem Rios no time. Exatamente. Na zaga... Será que o Murilo volta como titular assim? Será que volta? Não sei. O Gustavo Gomes realmente não está fazendo um bom ano. Mas a pergunta que não quer calar. Vocês acham que tem que haver uma renovação no Palmeiras? O Abel, eu espero que nenhum torcedor questione o Abel. Porque questionar o Abel Ferreira no Palmeiras, pra mim, minha opinião, tem que ser muito burro. Pra mim tem que ser burro mesmo. O cara chega... Em menos de 4 anos no time, é bicampeão brasileiro, bicampeão de Libertadores, campeão de Copa do Brasil, campeão paulista 2 vezes, ou 3, não sei. 3. Campeão de Copa Sul-Americana, campeão de Supercopa do Brasil. Eu espero que o Abel ninguém questione, porque depois vai se arrepender. Não vai achar ninguém melhor no mercado, isso eu garanto. Agora, e o time, Piperno? Tem que renovar? Claro, e ele está sendo renovado. Você pode, assim, tem que questionar pontualmente algumas decisões, como eu já falei, já fiz trocentas vezes. Agora, não tem crise. Internamente não tem crise. A Leila, o Anderson, não sei que ninguém vai chegar e fomentar isso, não vai ter gente do núcleo duro do Palmeiras que vai contestar o trabalho. O trabalho tem aval. Agora, se tem vagabundo, gente da tinta, torcida, tem bando organizado para ir lá fazer auê, para fazer escarcel, para acabar engajando, para acabar não sei o quê, vendendo produto, né, chamando a polícia, aí é uma outra história. Mas o Palmeiras não tem que ligar para isso. O Palmeiras não liga. A Leila não está nem aí com eles, ela faz certinho. Dá uma banana para eles. Ela sabe, ela é inteligente, que esse é o momento de transição. Está muito claro. Eu falava isso com o Bruno. Quer dizer, o Palmeiras tem como objetivo imediato agora renovar esse time, montar um time muito forte para o ano que vem fazer uma Copa do Mundo decente. Primeira Copa do Mundo de clubes, exposição para o mundo e tal. Então aí você pega a base do Palmeiras, que provavelmente vai ser a base que vai jogar lá. Aí você tem o Vitor Reis, você tem o Giai, o Richard Rios, que o Palmeiras acabou de recusar proposta do PSG, porque quer ficar com o jogador que está cada vez melhor, por sinal. O Flaco Lopes, que é um jogador de 23 anos. O Estevão, que vai jogar até lá. Então o Palmeiras tem uma base mais jovem fortíssima. Agora, no jogo de hoje, por exemplo, uma das diferenças entre os dois é que o Palmeiras começou mudando o esquema tático, mudando um monte de jogadores em relação aos últimos jogos. Então era natural que você vai jogar contra um time pronto, organizado, que naqueles primeiros minutos o time tenha mais dificuldade, até o time se entender em campo. E foi exatamente o que aconteceu. Naqueles 5, 10 minutos iniciais, o Botafogo jogou melhor que o Palmeiras. Mas depois o Palmeiras, já mais equilibrado, mais assentado no jogo, o Palmeiras passou a jogar muito bem contra um time muito bom. E no segundo tempo, quando começa, o Palmeiras é quem cria a primeira chance com o Flaco Lopes, o goleiro espalmou, então começou bem. Aí o Botafogo fez o primeiro gol, o Palmeiras desarrumou, fez o segundo, o Abel mexeu. Entre o primeiro e o segundo gol, acho que ele não mexeu bem. A saída do Richard Rios é algo que eu acho que prejudicou o Palmeiras naquele momento. Mas ok, o Palmeiras ganhou vida de novo e fez um belo final. Aí, enfim, e eu acho que o time está pronto para brigar pelo título brasileiro.
vai jogar menos que os adversários, vai ser beneficiado por isso também. Mas eu acho que a base é muito forte e tanto o técnico quanto a direção sabem que mudar, renovar é preciso. Agora, eu quero saber dessa turma que você apontou e que está reclamando, quantos deles apoiaram, por exemplo, a permanência do Dudu. O Dudu não ficou porque o bando organizado não chegou lá para pressionar. A Leila deixou muito claro que queria negociar. E não negociou porque ele acabou mudando de ideia e resolveu ficar. E aí? O Mauro César Pereira tá de olho aqui no programa e ele fala, pô, você tá falando que não pode questionar o Abel Ferreira? 7, e ele confirmou, tá? São 7 eliminações seguidas em casa. Aí eu falei, não é questionar, mas pedir pro Abel sair, não. Mas realmente, o que ele lembra é meio bizarro, Pipera. Eu vou te passar, só que a gente vai ter que voltar pra rádio, porque são 7 eliminações seguidas do Palmeiras em casa. Mas eu disse pra você outro dia que o Palmeiras, por exemplo, jamais venceu uma semifinal de Libertadores em casa. Agora, o Felipe Anderson, hein, gente? Porque o Felipe Anderson, ele foi a grande contratação do Palmeiras. Quando o Endrick saiu, a gente até falava, vai sair o Endrick, mas vem o Felipe Anderson. O cara que tá bem na Europa, na Lazio. Lazio não queria liberar, tinha a proposta do futebol inglês. Agora, ele ainda não mostrou o que pode. Mas vale lembrar também, né, Piperno, que o Veiga demorou para emplacar no Palmeiras. O Rony demorou para emplacar no Palmeiras. Não sei se é o Abel, se é a forma do Abel trabalhar, que ele vai ganhando com o tempo. Mas o Felipe Anderson ainda não entregou, né? Tá abaixo do que se esperava. Teve alguns lampejos, é verdade. Ele fazia um bom jogo na volta contra o Flamengo aqui. Palmeiras, naquele dia, já vencia o Flamengo rapidamente, fez um gol aí com pouco tempo de jogo. E o lado direito do Palmeiras, com o Felipe Anderson e o Mike, jogava muito bem. Só que os dois acabaram sendo substituídos. No mesmo momento, no primeiro tempo, saíram contundidos. O Palmeiras, depois dessas trocas, caiu muito no jogo. E o Felipe Anderson voltou jogando para o outro lado, né? E claramente não se adaptou tão bem. É interessante notar isso, porque o Veiga, quando sai do lado direito para circular por outras áreas do campo, também cai muito. É evidente que deveria, né, jogar mais, enfim, jogar melhor também em outras faixas de campo, mas o jogador não consegue, se adapta melhor lá. Então, o Abel vai ter que quebrar a cabeça em relação a isso. Até porque o Richard Rios, quando entra, também gosta de jogar mais por aquele lado. Hoje o Palmeiras piorou quando o Richard Rios saiu, né? Muito, né? Ele jogava muito bem. Não entendi porque saiu. Eu também não. Será que foi opção ou cansaço? Eu acho que foi medo de expulsão. Eu também acho. História do cartão amarelo, mas isso não me convence até porque tinha que correr risco. Teve um lance de contra-ataque ali que ele matou, os jogadores do Botafogo foram em cima do árbitro, não tomou o segundo amarelo. Eu acho que foi por isso, mas ele estava muito bem. Acho que não, o risco valeria. Ele estava muito bem no jogo. Para mim, o melhor do Palmeiras. Para mim também. De longe. Lembrando que o Richard Rios já recebeu propostas de 20 milhões de euros. A Leila negou. O Palmeiras não está vendendo o Richard Rios. Parece que agora o PSG está oferecendo também. Eu sei porque eu conversei com pessoas próximas ali. Mais bônus. Sim, mas já receberam propostas até maiores do que essa. E o Palmeiras negou. O Palmeiras não quer vender aí o Richard Rios. O Fábio Piperno e Bruno Prado, errou então o Abel Ferreira em tirar o Richard Rios? Para mim, errou. Disse isso na hora, mas errou feio. Porque, veja, o Palmeiras perdeu o jogo, então tem que arriscar, pode tomar um segundo amarelo, dane-se. Ué, mas se ficar com um a menos também. Mas se ficar com um a menos num jogo como esse. Mas estava com 2 gols a menos, ela estava com 1 gol a menos na hora, né? Então tinha que correr esse risco. Não gostei. Agora, um dos gols não saiu dos pés do Gabriel Menino? Não foi? Sim. Cobrança de falta? Foi o primeiro. Não foi? Foi o gol do Flaco. E a bola na trave foi dele. E a bola na trave foi dele. Ele também não entrou mal no jogo. Não, veja. Foi ele que entrou no lugar do Richard Rios. Ele entrou naquele. Foram 2 alterações, né? Mas o problema não foi entrar o menino. O problema é que saiu o Richard Rios. Poderia até jogar com os 2. Bruno. Também, se o Rios estava muito bem. Acho que ali o Abel, ele tinha que tomar uma decisão, tomou a decisão
pelo cartão. Acho que talvez se não tivesse aquele lance que talvez ele mesmo tenha ficado com medo que pudesse sair o segundo amarelo, talvez ele não mexeria, mas o Rios estava muito bem, fez uma grande partida, acho que a primeira grande partida dele depois que ele voltou da Copa América, onde ele foi muito bem. E o Gabriel Menino entrou bem no jogo ali, ele tirou o Marcos Rocha e o Rios, né? Ele colocou o Menino e colocou mais um atacante, né? Colocou... Não foi o Rony aí, né? O Rony veio depois, mas ele ficou sem lateral direito, né? Ele deixou... Quando ele tira o Marcos Rocha, ele põe o Rony. Ele põe o Rony, é isso. Depois os dois, Menino e Rony. Aí abriu. Abriu o corredor, arriscou. Ficou sem o lateral. O Estevão fazia o lado ali e foi pra cima, né? Acabou depois tomando o segundo gol, depois dessa mudança. Mas teve esse final de jogo aí que deu um sufoco no Botafogo. Agora, o Palmeiras, nesse momento, qual a colocação do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, Piperno? É o quarto? O Palmeiras está em quarto, né? Bom, eu vou pedir aí para o Bruno também vai vir aqui. Tá junto com o Flamengo, ganha um desempate, mas o Flamengo tem um jogo a menos. Tá Botafogo, Fortaleza, Palmeiras, Quantos pontos a Flamengo. menos que o Botafogo tem o Palmeiras? 5. 5 pontos a menos que o Botafogo. É uma distância pequena, se a gente for pensar. E o Palmeiras agora é o único desses, por enquanto, se o Flamengo não fizer o favor de me deixar transtornado aqui amanhã e ser eliminado pelo Bolívar... Não, mas se ele fizer isso, o Flamengo ainda tem a Copa do Brasil. Então... Sim, é verdade. Ou seja... É verdade. O Palmeiras é o único agora dos que estão ali brigando que só tem o brasileiro. Isso é uma vantagem. Então o Fortaleza... Sim, o Fortaleza tem a Copa do Brasil e a Sul-Americana. Não, só a Sul-Americana, saiu da Copa do Brasil. Então, o Fortaleza, ele tem um ponto a menos que o Botafogo, mas um jogo a menos. Então, se ele fizesse essa vitória, ele vai a 48, que abre 7 no Palmeiras. Só que ele tem uma disputa a mais que o Palmeiras não tem. Então, é o que você falou. Só o Palmeiras está livre para ficar à vontade. O Palmeiras, no segundo turno, ele joga em casa com o Fortaleza e com o Botafogo. Ele já não joga mais com o Flamengo, sim. Com os dois ele joga em casa. Se ele ganhar dos dois, ele já embola tudo. O Palmeiras vai brigar pelo título. É uma baita vantagem pro Palmeiras, né? Essa saída. Que aí o Abel vai poder focar totalmente no Campeonato Brasileiro e é a chance de ser tricampeão brasileiro. O único clube que foi tricampeão brasileiro foi o São Paulo. Sim. De 2006, 2007 e 2008. Sim. Nesse formato aí, que depois reconheceram outros títulos lá da Taça Brasil, mas nesse formato de brasileiro, só o São Paulo conseguiu ganhar 3 seguidos. O Palmeiras vem nos fatos, né? Ganhou 3. Não, só o Santos conseguiu. O Santos, na época do Pelé, na Taça Brasil, ganhou 5 seguidos. Que não era Campeonato Brasileiro. Mas virou pelos fatos lá e tal. Mas 61, 65. Teve o Palmeiras ganhou os 3 no mesmo ano, não teve lá? 2. Também não vamos... Teve um de manhã, um de tarde, um de noite. Os fatos lá é um negócio maluco. 69, ganhamos muita coisa. O Mauro César tá lembrando aqui que o Rony substituiu o Rios e empatou o jogo. Sim, foi. Sim. Né? Tem isso, os dois que entraram, eles entraram bem, né? Saíram o Marcos Rocha. O Gabriel Menino participou muito do jogo. Sim. O Rony fez aí o gol que gerou o empate e que deu toda aquela pressão. Ou seja, não mexeu mal também o Abel Ferreira. Saíram o Marcos Rocha e o Rios, entraram Menino e Rony no mesmo tempo ali. É que no momento em que saiu o Rios, poderia ter saído o Zé Rafael, que foi substituído um pouco depois. Então, naquele momento, ele tira o Marcos Rocha e o Rios, coloca o Rony e o... Menino. E aí tomou o segundo gol um pouco depois, né? Aí tomou o segundo gol um pouco depois. Então foram os jogadores que entraram bem. Por aquela falta do Gabriel Menino foi perfeita. O John nem pulou. E a bola bate na trave no último lance. Aquilo ali foi inacreditável. Eu imagino o sentimento do Gabriel Menino naquele momento.